Boa noite a todos e a todas. Boa noite, queridos irmãos e irmãs internautas que assistirão esta palestra em outro momento através do nosso canal do YouTube. Nos acomodemos, nos preparemos para fazermos nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, com as vossas bênçãos, as bênçãos de Deus, iniciamos nesse instante a nossa reunião pública, onde iremos, Senhor, abordar mais um assunto do nosso dia a dia, da nossa vida, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho. E nós todos, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar a mensagem que o nosso irmão Marcelo nos transmitirá neste momento. E que esta mensagem de luz nos fortaleça, ilumine nossa consciência, para que tenhamos, Senhor, aquele equilíbrio necessário diante das dificuldades, diante dos constrangimentos pelos quais estamos passando nesse momento aqui na Terra. E que levemos em nossos corações essas orientações e possamos colocar em prática em nosso dia a dia, começando pela nossa família, em nosso lar, com os nossos entes queridos e com todos aqueles que convivem conosco. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs, voluntários e voluntárias desta casa, a nossa diretoria, que estão aqui presentes, como também aqueles que estão usufruindo de umas férias justas e necessárias para a recomposição das energias, para que enfrentemos esse ano novo que começou e que nós estejamos preparados para acolher, Senhor, a todos que nos procuram, a todos aqueles que precisam do alívio de suas dores e de orientação com relação à conduta em suas vidas. Que esta Casa Santa permaneça com as suas portas abertas, como sempre esteve nos 54 anos de sua existência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria que estamos aqui dando início a mais uma reunião pública nesta casa, onde aqui nos encontramos, né, aos domingos, nesse horário, às segundas-feiras também, no mesmo horário, em busca do conhecimento, em busca da nossa iluminação. Hoje, mais uma vez, temos aqui a presença do nosso querido irmão Marcelo Martinho, que é um trabalhador
espírita, do movimento espírita da cidade de Feira de Santana, e que amorosamente, gentilmente, sempre atende, né, os nossos convites, trazendo sua mensagem, que nos ajuda bastante, porque nos esclarece muito, né, pela riqueza do seu conhecimento, da sua experiência no dia a dia. E hoje, a nossa mensagem é muito importante, né? Ele vai abordar a diferença entre dor e sofrimento, né? É a luz do Evangelho, né? E a luz do Espiritismo. Então, com a palavra, nosso irmão Marcelo. Obrigado. Meus amigos, que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Um palestrante e escritor norte-americano, Dale Carnegie, escreveu num dos livros dele sobre uma experiência dele. Ele foi fazer uma palestra na cidade e viu descer do metrô um grupo de crianças paraplégicas. Elas estavam vindo de um instituto que tinha a finalidade de cuidar dessas crianças. E elas estavam todas felizes e sorridentes, alegres, nas suas cadeiras de roda. E aí ele perguntou para o diretor do instituto por que aquelas crianças estavam felizes. Ele disse: depois que o menino recebe a notícia que ele nunca mais vai andar, ele fica triste. Mas ele logo percebe que ele tem que se conformar e se adaptar à situação. E ele tem que criar resistência interior. Por isso, ele se torna mais feliz que as outras crianças. Porque enquanto as crianças com o corpo perfeito ficam reclamando da vida, ele desde cedo aprende a ser feliz. Nós, seres humanos, temos um tremendo conflito com a dor. E um conflito com o prazer, porque o apego ao prazer também é conflituoso. A dor é sempre algo temível a ser evitado. E o prazer é algo a ser procurado. Alguns psicólogos comportamentalistas chegam a afirmar que o principal motivador da vida humana é a busca do prazer e a fuga da dor. Então ninguém quer sentir dor. Só que a dor e o medo são preservadores da vida. Tanto da vida física quanto da vida psíquica. A dor é o que impede a autodestruição. Quando o homem não tem dor, ele se autodestrói. Tem um caso clinicamente registrado de um homem que não tinha nenhum dente. Por quê? Porque ele nasceu sem os nervos dentro do dente. Como ele não sentia dor de dente, ele perdeu todos os dentes. Vocês sabem quem me contou essa história? Minha dentista. Eu fui perguntar para ela: doutora, para que dente tem nervo? E ela me explicou: se você não sentir dor de dente, você vai perder seus dentes, todos eles. Um dos sintomas mais graves da hanseníase, ou da lepra, como queiram, é porque a pessoa para de sentir dor. Na região afetada, para de sentir dor. Foi assim que vários tutores identificaram a hanseníase nos seus tutelados, inclusive no rei Balduíno, que era o rei de Jerusalém.
antes dele desenvolver, o tutor dele percebeu que ele não sentia dor ao cair. Então, a dor é preservadora da vida. E o medo também. Quando nós espíritas dizemos, você é espírita, você não tem que ter medo de morrer. Se você não tiver medo de morrer, você não vai acertar atravessar a rua. O que o espírita não tem é pânico. Mas o instinto mais básico de um espírito encarnado é a preservação do seu corpo, o que envolve processos de dor e medo, com respectiva liberação de adrenalina. Então a dor é o processo corretivo da lei de Deus. Se você não tiver dor quando estiver gripado, se não tiver dor de barriga, se você não tiver dor de barriga, você nunca vai saber o que você tem que comer. E quando você comeu demais, é um processo de preservação da vida. E se o homem não tiver a dor psíquica, sobretudo a dor de consciência, ele vai se autodestruir até a nulidade psíquica. Então, quando o ser humano faz o mal, dói. É a resposta corretiva da lei de Deus. Por isso que a Bíblia, nos seus provérbios, diz: não rejeiteis o corretivo do Senhor, porque o Pai corrige os filhos que amam. Talvez um dos piores problemas da humanidade moderna é porque os pais querem livrar seus filhos da dor. Seu menino não pode mais cair e ralar o joelho, senão você infarta. Seu menino não pode ter a decepção de não ter o brinquedo que ele quer. Quando ele vai na loja, bate o pezinho, se joga no chão e berra, tu dá o brinquedo para o menino. Seu menino, as autoridades dizem que o menino não pode mais perder de ano. No tempo da minha mãe tinha que fazer exame de admissão para passar da 4ª série para o ginásio. Manda o menino para a escola sem ter medo de passar de ano. Eu lembro que na minha época, o problema não chegava nem a esse nível. Eu tinha medo da caderneta da professora. Os jovens de hoje não sabem o que é isso. Quando a professora anotava um negócio na caderneta, e você lia, e tinha que voltar com a assinatura da sua mãe. Pense numa dor, num desespero. Mas não. Hoje os meninos não podem ter dor, não podem sofrer. Isso desequilibra, a ausência de frustração desequilibra o ser humano. É por isso que eu disse, nós estamos no início do ano, ainda vale a mensagem. Como Deus é misericordioso, você não vai conseguir alcançar todas as suas metas em 2025. Porque seres humanos bem-sucedidos não são seres humanos felizes. São seres humanos mimados e arrogantes. Mas Deus mantém todo mundo na sua rédea. A dor psicológica, a frustração, a dor física é um dos fundamentos da manutenção da saúde psíquica e da saúde física. Então, não existe vida na Terra sem dor. Porque nós estamos encarnados num corpo.
E deixa eu informar vocês, o nosso corpo não é de aço e não é de porcelana, é de carne e osso. Não existe vida sem doença. A doença é necessária para a evolução da espécie. Os micróbios, os vírus, as bactérias vão evoluindo o nosso corpo. Na Gênesis segundo o Espiritismo, Kardec, falando sobre a lei do progresso, diz que as intempéries e as dificuldades da vida existem para o desenvolvimento do espírito. Se o ser humano não tivesse que lutar contra leões, contra feras, contra a seca, contra o calor ou contra o frio, o ser humano não se desenvolveria. Um ser humano do Jardim do Éden, Adão e Eva, não ia para lugar nenhum. Adão e Eva no paraíso comendo frutinha. Não vai para lugar nenhum. Seres humanos se desenvolvem como se desenvolveram, e Kardec ainda fala na Gênesis segundo o Espiritismo. Foi a necessidade de superar a fome, os animais, se abrigar contra o frio, que uniu os seres humanos. Porque se você não tiver problema nenhum na sua vida, não tem por que ir atrás de outra pessoa. Porque a outra pessoa em si é um problema. Então, o que une os seres humanos é a dor, porque o amor a gente não conhece ainda. Então foi isso que uniu as tribos. Você estava passando fome, estava com a barriga, e tem um bicho lá, um mamute, um bicho 2 vezes maior do que um elefante. Como é que você derruba um mamute? Tem que reunir com a galera. Então, a dor é essencial no progresso e na manutenção da vida. Não há passagem pela vida material sem a dor. Mas pode existir vida sem sofrimento. Outro escritor, Anthony Robbins, no livro Desperte o Gigante Interior, ele escreveu uma coisa interessante, que a maior parte das lágrimas que os homens derrubam são ilusórias. A gente passa 10% das nossas dores são reais, e 90% a gente fica chorando porque está sofrendo, reclamando da vida. Ou seja, a maior parte do sofrimento humano, aliás, todo sofrimento é um fenômeno psicológico. Vou descrever de uma forma simples. Meu irmão, se você está bem alimentado, está bem dormido, não está com dor nenhuma no corpo, ninguém está lhe dando uma facada, se você está infeliz, sofrendo e chorando, o problema está na sua cabeça. Entenderam? Porque se o seu corpo não está sentindo dor, e você está sofrido, depressivo, melancólico, o problema está na sua mente. Os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam de uma forma ainda mais dura. Eles dizem que para cada sofrimento humano existe uma imperfeição moral correspondente. Então, o espírito que sofre é um espírito imperfeito moralmente. Se não, vejamos,
Seu vizinho falou mal de você. Você está numa dor. Orgulho, vaidade. Pior que isso, seu vizinho comprou o carro que você está economizando 5 anos para comprar. Ele comprou à vista e tu não tem entrada. Pense num sofrimento, num desespero. E seu patrão ainda diz que pode te demitir. Está tudo na sua cabeça. Vamos pensar numa tragédia ainda pior. Tu vai no aniversário da sua amiga e outra mulher chega com uma roupa igual à sua. Pronto. Agora o mundo vai cair. Você não sabe onde enfiar a cara agora. Já está difícil. Está tudo na sua cabeça. Para cada sofrimento, uma imperfeição moral. Todo sofrimento do homem é baseado na imperfeição moral primária do homem, que é o orgulho e o egoísmo. Primeiro, porque a gente nunca pode passar pelo que os outros passam. Todo mundo pode perder marido, menos você. Todo mundo pode passar fome, menos você. Entra aí o orgulho e o egoísmo. Porque o outro passar é normal. Porque o outro não é tão bom quanto eu. Mas eu não posso passar por isso. Principalmente porque eu sou espírita. Deus não pode deixar que eu passe por determinadas coisas. Não é? Eu estou aqui servindo a Deus para Deus me dar livramento, não é isso? Então, longe de mim, eu ser assaltado. Todo mundo pode ser assaltado, menos eu, que sou um homem de Deus. Orgulho e egoísmo. Todo sofrimento está baseado na imperfeição moral do espírito. Mas fulano não me ama, as pessoas não me valorizam. Seu orgulho. Você quer ser amado, você quer ser valorizado. Isso é egoísmo. Um espírito adiantado ama e sabe que não precisa ser amado. Porque quem ama já tem o amor dentro de si, não precisa do amor dos outros. Então toda a nossa carência afetiva, todo o nosso desejo de ser amado, de ser admirado, vem da falta de amor que nós temos pelos outros. Porque quem ama não é carente. É verbo intransitivo. Quem ama não precisa ser amado, e nem ama quem ama todo mundo. Mas a nossa carência emocional existe porque a gente não ama. Por egoísmo, por uma imperfeição moral do espírito. E aí a gente fica sofrendo, desesperado, em busca da aprovação das pessoas, do respeito das pessoas, do que as pessoas vão achar da gente, do que as pessoas vão pensar da gente, em busca da aprovação do mundo. No Evangelho e nos escritos apostólicos tem vários exemplos sobre isso. Eu me lembro sobre a história de Paulo de Tarso. Quando ele se converteu ao cristianismo, quando Jesus apareceu para ele, a partir daí foi só sofrimento na vida dele. Dor e sofrimento. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Então, ele era o melhor orador do templo de Jerusalém. Estava cotado para ser sumo sacerdote. Dirigiu a perseguição aos cristãos. Era uma das pessoas mais poderosas de Jerusalém. De repente ele recebe uma ordem de prisão vinda de Jerusalém. O mundo acabou.
Sofrimento, sofrimento. Crise existencial. Quando ele volta para Jerusalém, ele entrou na cidade e recebeu a notícia de que a irmã dele tinha se mudado porque ele se converteu, de vergonha. A irmã dele mudou de cidade. Minha irmã não me ama mais e ela mudou de cidade de vergonha de mim. Sofrimento. Aliás, o primeiro sofrimento dele foi quando ele chegou cego em Damasco e o amigo de infância dele não quis receber em casa. Sadoc era tão amigo que o pai dele era praticamente um padrasto de Sadoc, deu tudo a Sadoc. Como é? Paulo viu Jesus? Não posso receber ele aqui em casa não. Ele não pode nem dormir aqui. Sofrimento, angústia existencial, sofrimento, dor. Quando ele voltou para Tarso, o pai dele disse que a mãe dele tinha morrido de desgosto. Veja o que é sofrimento. A mãe dele morreu de amor? Não. Ela morreu de vaidade ferida. Porque o filho dela tinha se tornado cristão. E às vezes os pais confundem amor com vaidade. Quando sofrem tremendamente porque seu filho não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Você deu leite ninho para o menino, pagou a escola e ele não vai fazer nada do que você quer. Aí a dor, orgulho e egoísmo. Por não entender o caminho que o seu filho é comprometido com Deus, não é com você. Seu filho é filho de Deus, não é seu. Ele só passa por você. Egoísmo. Então, a mãe de Paulo está na cidade universitária. No judaísmo antigo, talvez até hoje, eram as mães que alfabetizavam os filhos. Ele aprendeu hebraico com a mãe ensinou a Bíblia para ele. E o menino dá um desgosto dele, vai ser cristão. A mãe desencarnou de desgosto. Sofrimento. Foi o pai dele que deu a notícia. Sofrimento. Todo doído, dolorido, deserdou. Ele ficou tão dolorido que o pai dele deu um dinheiro para ele. E ele não teve nem vontade de ir para uma hospedaria. Ele foi para o meio do mato porque queria ver os campos. Aí foi que ele viu Abigail. E Abigail deu um lema para ele: ama, espera, perdoa e trabalha. Na verdade, é trabalha, perdoa, ama e espera. Se eu me lembro a ordem, não lembro direito não. Vou ter que reler Paulo Estevam pela 5ª vez. E aí ele começou em Tarso, na cidade em que ele era o jovem mais promissor da cidade. De repente ele foi ser sapateiro, tecelão, e ser conhecido na cidade como o garoto que enlouqueceu por causa de Jesus. Sofrimento, desespero. Passou 5 anos sozinho, até que Barnabé chamou ele para trabalhar em Antioquia. Lógico que no meio dessa história tem muita coisa que eu não estou falando, mas foi 10 anos de sofrimento. E o que foi que aconteceu? Paulo foi perdendo a capacidade de sofrer. Você vê isso no livro Paulo e Estevão. O homem foi ficando cada vez mais forte e obstinado. Não tinha coisa que derrubasse aquele homem. Paulo começou a viajar com Barnabé. E começou a missão dele: trabalhar com os pobres, pregar o cristianismo e a percorrer milhares de quilômetros a pé. Milhares. Ele percorreu toda a Turquia a pé. Onde é a Turquia?
Um belo dia, eles estavam dormindo ao relento, não tinha dinheiro para pagar o hotel. Os ladrões ouviram eles conversarem sobre o maior tesouro do mundo. E entraram na caverna que eles estavam se abrigando e levaram todo o tesouro, todo o pão que eles tinham, toda a comida que eles tinham. Barnabé: Paulo, nós estamos com fome no meio do mato, os ladrões levaram tudo. Não se preocupe não, Barnabé. Vai ter umas frutinhas no caminho para a gente comer. Estresse zero. No dia seguinte, Barnabé comentando: Paulo, mas levaram o meu evangelho. Barnabé, graças a Deus a gente está evangelizando os ladrões. Mas eu tenho aqui guardado dentro da túnica o evangelho que Pedro me deu. Aí foi aquela felicidade. E Emmanuel relata: eles estavam sem comida, sem moradia, no meio do mato, sem dinheiro, mas eles tinham o evangelho. Era tudo o que eles precisavam para ser felizes. Tranquilidade. Paulo percorreu 3 cidades. Ele saía de todas as cidades, apedrejado e preso. Ele ia pregar no meio da praça, e o pessoal apedrejava ele e prendia. Alguém ficava com pena, recolhia ele em casa, e aí fundava a igreja. Depois de 3 cidades sendo preso e apedrejado, Barnabé falou com ele: Paulo, a gente precisa de um descansinho e tal. Barnabé, a hora de Jesus é agora, e a obra a obra do mestre é urgente. Essa febrezinha passa, tem aquela próxima cidade lá na frente. Ele foi para Chipre, o barco que ele estava afundou. Ele avisou que ia afundar, porque ele recebeu a mensagem mediúnica, e ele foi resgatado junto com os náufragos, e ele recebeu uma picada de um escorpião, de uma víbora, e todo mundo começou a dizer que ele devia ser um grande criminoso, porque ele tinha sido castigado pelos deuses, que em 24 horas ele ia morrer. Foram dar notícia para Paulo: Paulo, daqui a 24 horas você morre. Seja feita a vontade de Deus, vamos orar. Tranquilidade. E o homem não morreu. Ele não teve nenhuma febre. O que nos relata uma coisa interessante sobre a dor e o sofrimento. Quando não há dor na alma, quando não há sofrimento na alma, quando o espírito não é um espírito sofredor, até a dor física é suplantada. Paulo recebeu a picada de uma víbora que matava todo mundo em 24 horas, ele não sentiu nada, porque ele não era mais um espírito sofredor. Ele era um verdadeiro trabalhador de Jesus. O espírito sofredor é o espírito orgulhoso e egoísta, que vive para si mesmo. É um espírito sofredor. Nós somos espíritos sofredores. Se o bar liga o som alto, a gente está sofrendo. Se o canal da televisão não está certo, a gente está sofrendo. Se o outro acredita em outra religião, está sofrendo. Se o time de futebol não ganhou, está sofrendo. Nós somos espíritos sofredores. Quando a gente acorda de manhã e vê o céu azul e o sol brilhando, nós temos a convicção que alguma coisa vai acontecer de ruim, porque o dia não pode ser tão bom assim. Espírito sofredor. A Terra é uma comunidade de espíritos sofredores. Mas depois de 10 anos sofrendo, e de mais 10 anos não sofrendo aquilo que nos faria ficar desesperados, Jesus purificou Paulo do sofrimento. Por quê? Jesus libertou Paulo de tudo que causa apego. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais cargo, ele não tinha admiração dos cidadãos,
Ele não tinha nem a confiança dos cristãos que achavam que ele era mentiroso. A única coisa que Paulo tinha era Jesus. Então, quando Jesus tirou de Paulo tudo que o mundo lhe dá, ele tirou de Paulo todas as causas de sofrimento, o que lhe causou enorme sofrimento. E depois de um tempo ele só tinha Jesus. Jesus não faz ninguém sofrer. Jesus não decepciona. Jesus não abandona. Jesus não erra. Jesus é o único ser que te ama de verdade. Porque nós aqui ainda estamos aprendendo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem é completamente desapegado do mundo e completamente apegado a Jesus, não tem sofrimento. Não tem por que sofrer. Paulo estava na prisão de Cesareia há 3 anos, preso, tranquilo, estudando o Evangelho. O governador chamou ele para ele se defender, trocou o governador e disse para o novo governador que queria arranjar um jeito de libertar aquele homem. Paulo, ao invés de fazer a defesa dele, saiu elencando os erros todos do governador. No final, o governador disse para ele: Paulo, se você der um dinheirinho para os funcionários públicos, você tem muito amigo, você vai ser liberto. Para acabar a obra, ele disse assim: governador, se a minha liberdade depender da corrupção do mais ínfimo funcionário público de Roma, eu fico aqui. Porque eu, dentro dessa prisão, eu sou livre, mas o senhor é escravo do pecado. Isso rendeu para ele mais 2 anos de cadeia. Tranquilo. Tranquilíssimo. Depois chegou outro governador e Lucas disse para ele: Paulo, os judeus estão reunidos com o governador e eles vão te prender e fazer você passar por tudo o que Jesus passou. Havia cruzes todinha, estão escolhendo uma cruz, até um homem para pegar a cruz no meio do caminho já arranjaram. Então, Lucas, eu vou recorrer a César, porque eu não vou permitir que façam esse teatro com o nome de Jesus. Agora veja o passagem. Mas Paulo, todo mundo vai chamar você de covarde. Não interessa. Eu sou um pecador, é assim que o mundo tem que me ver. Meu compromisso é com Jesus. O que os outros vão achar. E ele foi para Roma. E até hoje, parte dos estudiosos do cristianismo acham que Paulo se acovardou diante da morte. Ou seja, conforme os Espíritos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo, todo sofrimento vem de uma imperfeição moral. Quando Paulo estava despido de todas as imperfeições morais, quase todas, porque ele ainda tinha uma imperfeição de ser muito rígido, que ainda rendeu algum estresse a ele. Ele sofreu um pouquinho por causa disso, mas quando Paulo se despiu dos apegos do mundo, prisão, pedrada, tortura, calúnia, não tinha tempo ruim para Paulo. Quando eu digo que quando o espírito se desapega da matéria e se desenvolve moralmente, até a dor física se relativiza. No livro Paulo Estevão relata que numa das prisões dele, muitas vezes ele foi açoitado. Mais vezes do que eu pude contar. Numa das vezes, o soldado preparou o açoitezinho, que ou era com uma lâmina de ferro ou era com osso. Era comum dar 40 açoitadas. A pessoa ficava ensanguentada.
foi o que Jesus sofreu também. Aliás, Jesus não sofreu. Quando o soldado deu a primeira chibatada, ele saiu do corpo. Emmanuel relata isso. Abigail e Estevão estavam esperando por ele. O soldado estava lá maltratando o corpo dele e ele estava passeando no jardim, conversando com Abigail e Estevão. Ele nem viu a chibatada. E foi um dos momentos mais felizes da vida dele. Quando ele voltou para o corpo estava todo quebrado, mas ele não sentiu nada. Porque quando o espírito está na prática do amor, quando o espírito ama, ele não precisa da dor para promover o progresso. Se ele não precisa da dor, ele não sente mais dor. É aí que nós vamos à figura de Jesus. Muito se tem falado, aliás, a cristandade vive em torno disso. Por que Jesus sofreu na cruz? Por que um prego? Por que isso? Por que o espinho? Vamos evoluir um pouquinho. Se você consegue hipnotizar uma pessoa para não sentir uma extração dentária, vocês acham mesmo que Jesus sentiu o prego? Um espírito que multiplicava pão, aplacava a tempestade, estava com medo do preguinho? Se Jesus tivesse com medo do prego, tinha muito homem mais valente que Jesus hoje em dia. Porque tem homem por aí que passa por coisa, tem uns que passam, tem uns hindus que passam um prego de um lado ao outro da boca para dizer que não sente dor. E não sente mesmo, porque a mente manda no corpo. A mente manda no corpo. Então esqueça esse suplício físico, essa questão toda, que para nós é extremamente dolorido, mas que o espírito que ama nem existe. Chico Xavier na cama, olho sangrando, doente. Chico, como é que está se sentindo? Eu estou no momento mais feliz da minha vida. Nem existe. Ah, mas Jesus foi humilhado. Tadinho de Jesus, ele foi humilhado. O Espírito criou a terra. Ele dá o ar que a gente respira. Aí vem um pobre coitado que não é capaz de dar um passo sem ele e bota uma cruz de espinho na cabeça dele. Você acha que Jesus se sentiu humilhado? Nossa, o soldado está me humilhando. Não faz sentido nenhum. O pobre coitado que eu conheço há 2 milhões de anos, desde que ele era um macaco, está me humilhando. Ó, como eu estou sofrendo. Agora, por que Jesus chorou no jardim de Getsemane? Porque Jesus é mãe. E ele estava chorando pelos filhos dele. Eu gosto de dizer que porque Jesus é a mãe da terra. Ele estava chorando pelos filhos dele. Então, houve um sofrimento, conforme relatado nos evangelhos. Afasta de mim esse cálice. Ele não estava com medo da cruz. A mãe, quando vê um filho cometer um erro, sabe que o filho vai sofrer e sofre por antecipação. E a mãe sábia sabe que o filho dela tem que errar. Então ele olhava aqui para aquele povo, Senhor, olhava assim, rapaz, esse pessoal vai ter várias encarnações nas trevas, vão ficar desesperados, vão chorar, vão dar um trabalho danado, vão chamar por mim, vão ficar, sofreu, por compaixão da dor do outro. Então, admitimos que ele teve um sofrimento, porque os espíritos adiantados sofrem por nós. Eles não sofrem por eles, eles sofrem por nós, eles se preocupam com a gente. Mandar Francisco de Assis para a terra
e ele está com roupa, sem roupa, mendigando, não mendigando, o pessoal diz: Francisco de Assis fez um sacrifício, ele largou o dinheiro. O que é que o dinheiro significa para Francisco, gente? Sacrifício seria ficar tomando conta do dinheiro do pai. Ficar lá na vendinha de tecidos, contando moeda, enquanto ele tinha como missão resgatar o cristianismo. Isso é que seria doloroso. Largar o dinheiro do pai, sair nu, sair pedindo esmola, problema nenhum para Francisco. Sofrimento zero. Mas a compaixão pelos seres humanos, os problemas dos seres humanos, a preocupação que os seres humanos dão, os espíritos se preocupam. Os espíritos, por isso que diz que Jesus carregou a cruz da humanidade. E o que é que nós podemos fazer por Jesus? Deixar de ser espírito sofredor. Porque o sofrimento não está nas coisas que acontecem de fora, está na interpretação que nós damos nas coisas. A dor física, quase sempre a gente não pode evitar. Na verdade, se nós fôssemos espíritos superiores, até isso nós evitaríamos. Porque se nós fôssemos espíritos superiores, nós teríamos controle sobre o nosso corpo e não sentiríamos a dor do corpo. Teríamos um estado de evolução psíquica. Aliás, entre nós conhecemos que uma pessoa que se dá uma topada numa pedra está morrendo, né? E a mulher vai parir e sai viva. Eu, quando fui para o hospital, que vi o tamanho da agulha, eu quase desencarno. Então, até a dor física é relativa à evolução do espírito. Não é questão de estar doente, não estar doente. Aliás, a saúde também é relativa. Espírito adiantado adoece bem menos. Haja vista tio Di, que está aí com 90 não sei quantos anos. O cardiologista dele já disse, já desenganou ele há 30 anos atrás. E ele está aí. Talvez isso seja a resposta para a minha pergunta: por que o Evangelho diz: se fosse um homem de bem, teria morrido, e os espíritas simplesmente não morrem. A coisa mais difícil do mundo é desencarnar um espírita. Fica tudo aí, é um mistério. Acompanhei vários, conheço vários idosos espíritas com toda a disposição do mundo, com a pastinha, dedicados à caridade, com a pastinha debaixo do braço, enquanto alguns jovens desesperados porque tem uma dor de cabeça, perto de dar um surto psicótico no hospital porque feriu um pé. Então, até a dor física é relativo ao nível evolutivo do espírito. Se nós formos espíritos adiantados, a dor e o sofrimento vão adquirir outros níveis. É por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo não facilita a vida. Os espíritos obsessores vão continuar atrás de você, como ficou atrás de Divaldo durante anos, iam atrás de Chico. Os fofoqueiros vão continuar falando mal de você. As contas para pagar vão continuar chegando, mas você vai deixar de ser um espírito sofredor. Como? Através do estudo da oração e da prática da caridade. Cria-se novos padrões psíquicos, se sutiliza o perispírito. Quanto menos apegado ao corpo, menos a gente vai sentir a angústia existencial por ter um corpo. As emoções se depuram. Nós nos tornamos pessoas menos estressáveis e menos ofendíveis. Porque estão falando cobras e lagartos de você. Problema de quem está falando. Eu não sou responsável pelo que os outros falam.
Eu sou responsável pelo que eu falo. Ah, porque acham isso e aquilo. Quando eu desencarnar, eu vou prestar contas a Deus. Não é a opinião pública. A opinião pública crucificou Jesus, lembra? É isso que a opinião pública fez com Jesus. Nós vamos nos tornando espíritos menos sofredores à medida em que praticamos a caridade. Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Porque quem ama não precisa ser amado. Se nós estamos nos sentindo tristes, carentes, desiludidos e decepcionados, é porque nós estamos trabalhando pouco. Nós passamos a vida toda olhando, não estou falando trabalhar para ganhar dinheiro, não. Eu estou falando trabalhar pela redenção do espírito. Trabalhar para Jesus, trabalhar na prática da caridade. Quanto mais o ser humano pratica a caridade, menos sofredor ele é. Mesmo assim, no nosso estágio evolutivo, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece sobre a melancolia. Nenhum espírito encarnado na Terra é feliz. Todo mundo bate o desânimo e a tristeza. Porque nós somos peixes fora d'água, nós somos espíritos encarnados. Na nossa condição de espíritos encarnados existe uma angústia existencial própria. Qual a solução? O trabalho. Eu ouvi de um palestrante espírita, ele declarou de público. Ele tem uma grande obra social em Salvador. Ele disse: eu sou depressivo há 30 anos, eu tomo medicação. Qual a solução para isso? Eu faço palestra todo dia. Todo dia eu tenho que ir para o centro, porque o palestrante sou eu. Porque o depressivo não tem vontade de sair de casa. Como ele é o palestrante, ele tem que ir. Então, qual é o antídoto? O trabalho. O homem trabalha todo dia. É palestrante, é escritor, é médium e ainda tem uma instituição que atende os idosos. E tem o karmazinho dele, é depressivo. Mas eu nunca percebi que ele é depressivo. Eu nunca vi ele deprimido. Eu tinha alguns anos de convívio, vejo de vez em quando. Se ele não me fala, eu não percebo. Esse homem é depressivo? Esse homem tem algum problema? Não é possível uma coisa dessa. Conclusão. O antídoto para o sofrimento é a caridade. Não a caridade que você recebe, a caridade que você pratica. É por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Praticando a caridade, fazendo o bem, trabalhando em todos os momentos da nossa vida, nós vamos ter a vida melhor que nós podemos ter na Terra. Porque nós não somos espíritos muito adiantados. Não é que você nunca vai ficar triste. Não é todo dia você vai vir para o centro com vontade de vir para o centro, morrendo de vontade de trabalhar. Tu vem porque você é cristão, sabe que precisa, tem disciplina e não pode se entregar. Não pode se entregar à tristeza, ao desânimo, à melancolia, à depressão. Não pode se entregar para o sofrimento. Tem que trabalhar pelo bem da humanidade para deixar de ser um espírito sofredor. E daqui a alguns séculos de trabalho, nós nos tornaremos espíritos superiores e possamos dizer, como Jesus disse: na vida tereis aflições, mas não vos perturbeis, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Obrigado, Marcelo, por essa palestra tão
tão esclarecedora para todos nós, né, gente? A diferença entre dor e sofrimento e como nós ainda temos muito que aprender, né, com relação a essas duas questões, né? O que é dor e o que é sofrimento, né? E como é que nós estamos, né, diante de nós mesmos, diante da vida, diante de Jesus e diante de Deus, né? Como é que eu estou vivendo? Qual é o meu caminho da libertação ou da minha prisão, né? Porque às vezes nós cometemos muitos equívocos para que tenhamos vantagens materiais, pensando que nós estamos ganhando, né? Mas, como disse Paulo, né, Marcelo acabou de citar, vantagem obtida de forma ilegal, né, usando da corrupção, não é vantagem, é prisão, né? É prisão. Então ele não se corrompeu, estava da cadeia, mas estava livre, né? Mas aquele que estava de fora, achando que estava bem, por força da corrupção, estava preso, né? Na roda do karma, que ninguém, né, escapa, né? Das leis eternas, as leis divinas, ninguém escapa, né? Todo mundo responde pelo que pensa, né? Pelo que fala e pelo que faz. Então, obrigado, Marcelo, por mais essa palestra que você nos trouxe. Está gravada, gente, no YouTube. Quem quiser assistir, né, depois, nós iremos ao ar na terça-feira, né? E poderemos até compartilhar com outras pessoas, né, nossa família, ou amigos que nós entendemos que seria interessante, para aquelas pessoas que andam só não reclamando, né, de tudo na vida, está tudo ruim, nada está bom. Então é bom que assista uma palestra dessa e com certeza vai ser muito útil, né? É um bem muito grande que iremos fazer a essa pessoa. Então agora eu vou fazer o sorteio dos livros. Hoje nós vamos sortear 2 livros, viu, gente? Vai ser bom para quem está de férias poder ler com mais tranquilidade. De 1 a 40, né? Marcelo, por favor, diga um número. De 1 a 41. 25. Opa. Pronto, meu jovem. Parabéns, viu? Bom proveito na sua leitura. Você diz outro número, Marcelo, por favor? 30. Opa. Há 10 mil anos é o título desse livro, né? Parabéns, minha irmã. Aproveite, viu, a sua leitura. Vamos lá, Genival. Amanhã, gente, nossa reunião pública aqui nesse salão, às 19 horas, com o tema do Evangelho, a parentela corporal e a parentela espiritual. A convidada é a nossa irmã Valéria Camilo e a mediadora nossa irmã Tânia Andrade. Então estejamos aqui para estudarmos essa questão, né, de parentela corporal e parentela espiritual, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é diferente, viu, gente? Às vezes a gente gosta mais de uma pessoa que é fora da família do que de gente da própria família, né? Essa é a parentela espiritual, né? Que existe, é uma realidade do nosso dia a dia. Pronto? Pronto. Então, eu vou pedir aos irmãos passistas que, por gentileza, tomem suas posições. E eu peço ao irmão Marcelo para fazer a prece de encerramento e de agradecimento a Jesus.
Mestre Jesus, mais uma vez, através dos séculos, nos reunimos em Seu nome, na eterna busca pela Sua mensagem e pela compreensão dos Seus exemplos sagrados. Pedimos mais uma vez, Senhor, que envie Seus emissários divinos, nos elevando acima das mesquinharias da terra. Que pelo menos neste momento em que estamos protegidos pelo magnetismo do centro espírita, nós consigamos viver o Seu reino, sintonizando os ideais espirituais e a verdadeira felicidade, nos desapegando das preocupações terrestres, divisando a vida eterna, mas sobretudo o Senhor nos ensina a amar, nos ensina a enxergar a dor do próximo, a ir em busca daqueles que sofrem, mesmo as dores da alma, Senhor, que nós vejamos aqueles que cometem as injustiças como os espíritos ignorantes que precisam do nosso amor. Ensina-nos a servir àqueles que buscam nos prejudicar. Ensina-nos a compreender aqueles que cometem os crimes. Ensina-nos a amar os viciados do mundo. Preencha nosso coração de amor e compreensão por todos aqueles que erram sobre a terra e fazer com que nós possamos sentir o Seu amor em nossas almas, nos planificando em nossas potências divinas. Que assim seja.